Laura sempre sonhou em ser mãe, mas a endometriose a impedia de engravidar. Por anos, ela tentou exames, tratamentos, orações. Seu marido, Rafael, trabalhava 16 horas por dia para pagar tudo. Quando ela finalmente aceitou que talvez nunca fosse gerar uma vida, a fé permaneceu. E quando já não esperava mais, ela ouviu 2 corações baterem dentro de si. Prepare-se para conhecer uma história que vai tocar sua alma. Uma jornada de superação, fé e redenção. Ela se chamava Laura. Tinha 31 anos e olhos de quem já havia chorado mais do que podia contar. Era vendedora em uma loja de calçados de um shopping popular em Salvador. A loja, sempre iluminada por vitrines coloridas e anúncios de promoção, contrastava com a escuridão silenciosa que às vezes dominava seu coração. Entre um cliente e outro, sorria. Mas por dentro, esperava por um milagre. Laura convivia com a endometriose há anos. As dores começaram ainda na juventude, mas só foram reconhecidas como doença quando o sonho de ser mãe passou a ser frustrado, mês após mês. As consultas se tornaram rotina, os exames um costume, e as tentativas, um lamento contido. Um dos médicos chegou a dizer com frieza: "Você pode até engravidar um dia, mas as chances são mínimas." Ela não se desesperou diante do diagnóstico. Abaixou a cabeça, fechou os olhos e, como fazia todos os dias, agradeceu. "Obrigada, Senhor, por me permitir tentar." O marido, Rafael, era motorista de aplicativo. Trabalhava das primeiras horas da manhã até tarde da noite. Suava no trânsito quente de Salvador, enfrentando engarrafamentos, passageiros rudes e ruas esburacadas. Mas nunca reclamava. Cada corrida, para ele, era um tijolo na construção daquele sonho em comum. Cada valor depositado nas contas de fertilidade era mais que um pagamento. Era uma oração silenciosa. Moravam em um apartamento pequeno, de 2 cômodos, em Itapuã. O aluguel comia boa parte do que tinham, e a endometriose o que sobrava da esperança. Mesmo assim, o lar era um santuário. E havia um morador especial que ajudava Laura a manter o equilíbrio. Tobias, um cachorro vira-lata caramelo, adotado num dia de tristeza, quando o último exame tinha dado negativo mais uma vez. Tobias se tornou companhia fiel. Deitava ao lado dela nos dias em que a dor física era insuportável, e nos momentos em que a alma parecia escurecer por dentro. Em silêncio, aquele animal sabia confortar melhor que muitas palavras. Mas o corpo começou a manifestar o peso da espera. Laura teve crises de ansiedade. O peito apertava, as mãos tremiam, e por vezes o chão parecia sumir sob seus pés. Desmaiou uma vez no trabalho, e passou a esconder os sintomas para não perder o emprego. Mesmo assim, nunca abandonou sua fé. Toda noite, ajoelhava-se ao lado da cama, com Tobias deitado perto, e orava. "Senhor, se não for da tua vontade que eu gere um filho, me dá força para continuar tentando. Obrigada por me deixar viver este processo, mesmo em meio à dor." Foi Rafael quem sugeriu que ela buscasse apoio psicológico. Vendeu o celular mais novo, pegou turnos extras, e conseguiu que Laura fosse atendida por uma psicóloga ligada a um grupo religioso. A cada sessão, ela chorava, orava, e encontrava pequenas luzes dentro do túnel escuro. A fé não cessava. Pelo contrário, fortalecia. Laura passou a ajudar outras mulheres. Criou um grupo online, com o nome simbólico Sementes do Milagre, onde compartilhava mensagens de acolhimento e textos sobre perseverança e fé. Recebia desabafos de desconhecidas, e cada história que lia era também um lembrete de que ela não estava só. No trabalho, os colegas não sabiam o que ela vivia. Apenas viam uma mulher educada, prestativa, um pouco calada. Mas cada sorriso escondia um mundo inteiro de batalhas invisíveis. E mesmo quando o dinheiro não dava para todos os medicamentos, ela continuava agradecendo. Mesmo quando a consulta era adiada, o exame cancelado, a dor persistente, ela continuava. Não pela certeza do milagre, mas porque seu coração já havia se acostumado a esperar com fé. Até que um dia, em uma consulta de rotina, o inesperado aconteceu. O médico olhou para a tela do ultrassom, franziu o senho, olhou de novo. "Laura, precisamos repetir o exame." Ela gelou. Pensou em cistos, em algo errado. Mas não. Era o contrário. 2 batimentos. 2 corações. 2 milagres. O silêncio tomou conta da sala. Laura olhava para a tela sem entender. Os olhos marejaram. As mãos tremeram. E, pela primeira vez em muito tempo, ela chorou sem dor.
Se está gostando dessa história emocionante, inscreva-se no canal, curta este vídeo e nos comentários conte de onde está assistindo. A sua história também pode inspirar alguém, assim como a de Laura. Laura saía da clínica como quem flutuava entre dois mundos. O sol ainda brilhava sobre Salvador, mas ela enxergava tudo com outro olhar. No ventre, 2 corações batiam, e no peito dela, nascia uma esperança que já tinha sido velada tantas vezes. A confirmação da gravidez chegou com lágrimas que escorriam sem esforço. O milagre era real. E não vinha sozinho. Renato chegou em casa naquele dia exausto, como sempre, os ombros arqueados de tantas horas ao volante. Ao abrir a porta, encontrou Laura ajoelhada no chão, abraçada a Tobias, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela apenas estendeu o exame e sussurrou: "Tem 2, amor. 2. Ele largou as chaves no chão. O corpo inteiro tremia. Sentou-se ao lado dela, a abraçou com força e, pela primeira vez em anos, chorou sem medo de parecer fraco. Tobias abanava o rabo e latia, como se soubesse que algo extraordinário havia acontecido naquela casa pequena, mas cheia de promessas. Os dias seguintes foram de reorganização. Precisavam de um plano. O dinheiro era pouco, o espaço era apertado e o futuro, incerto. Mas agora havia mais por quem lutar. Renato continuou trabalhando longas jornadas, mas agora com um propósito ainda mais claro. Cada corrida era uma fralda comprada, um exame garantido, uma lata de leite reservada. E mesmo que o corpo pedisse descanso, o coração dizia para continuar. Laura, agora grávida, foi afastada do trabalho após recomendação médica. A gravidez gemelar exigia cuidados. Mas o tempo livre não a fez parar. Começou a estudar sobre gestação, sobre maternidade, sobre direitos das mulheres grávidas na rede pública. Descobriu, por exemplo, que tinha direito a atendimento psicológico pelo SUS, embora o acesso fosse demorado. Fez o cadastro, entrou na fila e, enquanto esperava, continuava se encontrando com a psicóloga da igreja. A fé e a ciência agora caminhavam juntas. No grupo Sementes do Milagre, a notícia da gravidez virou farol para outras mulheres. Laura não romantizava o sofrimento, mas mostrava que era possível atravessar a escuridão sem perder a fé. Contava cada exame, cada enjoo, cada alegria. Recebia mensagens de mulheres de todo o Brasil, mães solo, mulheres negras, moradoras de áreas de risco, todas com histórias marcadas pela exclusão e pela persistência. A notícia da gravidez se espalhou entre os vizinhos do prédio, os colegas do shopping e até entre os passageiros frequentes de Renato. Uma senhora idosa, ao saber da história, presenteou o casal com 2 pares de sapatinhos de crochê. Um senhor do condomínio, com pouco, doou um berço que estava guardado havia anos. Pequenos gestos começaram a se somar como uma corrente silenciosa de solidariedade. Mas nem tudo era fácil. A cada mês, Laura enfrentava dificuldades no pré-natal. A fila para a ultrassonografia no posto era longa. O atendimento, impessoal. Faltavam remédios básicos. Muitas vezes, precisava recorrer à farmácia popular ou esperar doações para conseguir o que precisava. E havia, ainda, o medo constante. Medo de perder os bebês, medo de alguma complicação, medo de não conseguir. Mesmo assim, todas as noites, ajoelhava-se com as mãos sobre o ventre e agradecia. Obrigada, meu Deus, por me permitir viver isso. Mesmo com medo, eu sei que tu estás comigo. Renato, por sua vez, teve o carro apreendido por uma blitz que encontrou um débito no documento que ele desconhecia. Foi um baque. Ficaram 2 semanas sem renda. Viveram com o que tinham guardado e com a ajuda de alguns vizinhos. Mas ele não parou. Pegou caronas, foi para os pontos de moto por aplicativo, buscou bicos como entregador a pé. A vergonha não teve espaço onde o amor morava. Nessas semanas difíceis, Laura teve uma crise forte de pânico. Era madrugada. Sentia que algo estava errado. Faltava ar. O coração disparava. Renato a levou correndo para a emergência. Lá, descobriram que os bebês estavam bem, mas o emocional dela estava no limite. O médico, com compaixão, orientou repouso absoluto. Receitou o que pôde, recomendou acompanhamento contínuo. Mas Laura sabia que era Deus ali, mais uma vez, cuidando de cada detalhe. Com o repouso, ela passou a escrever mais. Criou uma pequena página no Instagram chamada Coração de 2 Vidas. Ali, publicava reflexões diárias, trechos de suas orações, relatos curtos sobre como manter a fé em meio à luta. A página cresceu.
Mulheres de todo o Brasil começaram a seguir. Algumas ofereciam doações. Outras pediam conselhos. E muitas apenas agradeciam, dizendo que Laura dava voz ao que sentiam, mas não sabiam expressar. Foi nesse espaço virtual que Laura reencontrou uma antiga colega do ensino médio, hoje jornalista de um portal local. Encantada pela história, a repórter propôs uma matéria. Laura resistiu. Não queria parecer vaidosa. Mas Renato insistiu, sua história vai dar esperança a outras pessoas. Ela aceitou. A matéria foi publicada com o título: Grávida de gêmeos após lutar contra a infertilidade, vendedora cria rede de apoio para mulheres. O texto viralizou. Não só por ser comovente, mas por retratar tantas realidades brasileiras: o trabalho informal, a precariedade da saúde pública, a força da fé, o poder da comunidade. Nos dias seguintes, a página de Laura ganhou mais seguidores. Pequenas marcas entraram em contato oferecendo enxovais. Médicos particulares ofereceram ultrassons gratuitos. Uma ONG de apoio à maternidade convidou Laura para ser voluntária depois do nascimento dos bebês. Naquela casa pequena, agora tomada por caixinhas de fraldas, roupinhas coloridas e brinquedos simples, havia o mundo inteiro sendo transformado. O apartamento continuava modesto. Os problemas não desapareceram. Mas agora, cada parede parecia bater junto com aqueles dois corações que cresciam dentro dela. Os meses avançavam como o ponteiro de um relógio antigo, firme, implacável. Laura já estava no 6º mês de gestação quando começou a perceber um novo tipo de silêncio dentro de si. Não era mais a ausência dos filhos, mas a dúvida se estaria pronta para recebê-los. O milagre havia acontecido, sim, mas a alma, estranhamente, começou a tremer. A casa se enchia de fraldas, roupinhas doadas, mensagens de apoio e sorrisos. Mas, dentro dela, crescia um sentimento que não sabia nomear. Talvez fosse medo. Talvez fosse a exaustão. Ou talvez fosse a culpa por não estar feliz o tempo todo, mesmo depois de ter recebido o que tantas outras ainda esperavam. A página Coração de Duas Vidas crescia rapidamente. Com ela, vinham os elogios, mas também as cobranças invisíveis. Ela se tornará, sem querer, um símbolo de fé inabalável. Mas Laura era humana. E começou a se perguntar se conseguiria mesmo ser tudo o que esperavam: mãe de gêmeos, mulher de fé, exemplo de superação. Às vezes, passava horas encarando o espelho, observando o corpo transformado. As estrias que apareciam não lhe incomodavam, mas o olhar cansado, sim. Via nos próprios olhos a sombra de uma inquietação que não cessava nem com oração. Começou a se sentir pequena diante da imensidão do que estava por vir. Será que vou conseguir? E se eles nascerem doentes? E se algo der errado no parto? E se eu não for suficiente? As perguntas vinham como enxurradas, varrendo os alicerces da fé que sempre sustentou. Laura já não dormia direito. O repouso absoluto a deixava isolada, e o celular se tornará janela e prisão. À noite, quando Renato já estava exausto e Tobias dormia a seus pés, ela encarava o teto do pequeno quarto e chorava em silêncio. Lágrimas de um medo que nem ela compreendia. Em uma madrugada chuvosa, durante uma queda de energia, sentiu contrações leves. Correu para o hospital, tomada por pânico. Não era a hora. Era cedo demais. Lá, a equipe a acalmou. Era apenas um susto, fruto da tensão e do cansaço. Mas aquela noite ficou gravada nela como um lembrete cruel: o milagre exige preparo. A médica plantonista, com gentileza, olhou fundo em seus olhos e disse: Laura, você precisa cuidar da sua mente tanto quanto do seu ventre. Foi um corte cirúrgico no ponto certo. A partir dali, Laura entendeu que sua batalha não era apenas biológica. Era espiritual, sim, mas também emocional. E agora, emocionalmente, ela estava em guerra. Passou a escrever menos. A página ficou mais silenciosa. Algumas seguidoras perguntavam por que ela sumira. Outras enviavam orações. E uma delas, chamada Camila, enviou uma mensagem que ela nunca esqueceria. Laura, mesmo quando você está em silêncio, sua história continua sendo resposta para muitas. Se você precisa descansar, descanse. A fé também se manifesta no ato de parar. Aquela frase a libertou. Pela primeira vez, sentiu que podia não ser perfeita. Podia estar cansada. Podia ter medo. E tudo isso ainda fazia parte da fé.
Renato também começou a demonstrar sinais de esgotamento. Estava mais calado, mais distante. A rotina de trabalho insana, as noites mal dormidas e a pressão de sustentar a casa começavam a cobrar o preço. Às vezes, brigavam por bobagens. Ele se desculpava. Ela chorava. Mas ambos sabiam que não era falta de amor. Era o excesso de peso carregado com amor. Um dia, ele chegou mais cedo. Trouxe pão, frutas e uma flor colhida na rua. Sentou-se ao lado dela, pegou suas mãos e disse: "Eu tenho medo, Laura. Medo de não dar conta. Mas eu continuo aqui. E você também está aqui. A gente está junto. Sempre estivemos." Choraram abraçados, como tantas outras vezes. Mas dessa vez, o choro era também um alívio. Admitir a vulnerabilidade os aproximava ainda mais. Na consulta seguinte, Laura foi surpreendida por uma informação médica. Os bebês estavam bem, mas um deles apresentava sinais de crescimento abaixo do ideal. Teriam que monitorar de perto, fazer exames mais frequentes, talvez antecipar o parto. O coração dela disparou. Sentiu-se culpada. Achou que tinha feito algo errado. Que seu cansaço, sua tristeza, sua angústia estavam afetando os filhos. A psicóloga, ao ouvir sua confissão, respondeu com firmeza: "Você é um ser humano, Laura. Não uma santa. A maternidade começa antes do nascimento, e ela é feita também de medo. O que você sente não é falta de fé. É excesso de responsabilidade." Essas palavras foram bálsamo. Laura passou a encarar seus sentimentos com mais compaixão. Parou de exigir perfeição de si mesma. Retomou os escritos, mas agora sem obrigação. Passou a dizer aos seus seguidores que sim, mesmo depois do milagre, ainda existiam dias difíceis. E isso não diminuía o valor da bênção. Pelo contrário, mostrava que fé não é ausência de dor, é resistência diante dela. Renato fez um pequeno altar no canto do quarto. Nele, colocaram 2 velas, uma Bíblia e 2 sapatinhos. Todas as noites, oravam ali, não pedindo mais, apenas agradecendo. Pelo milagre, pela jornada, pelo que ainda viria. O silêncio interno ainda existia, mas agora era outro. Não o da dúvida, mas o da introspecção. Era como o silêncio que precede nascimento, cheio de presságios, de vida, de possibilidades. A semana seguinte chegou com um peso diferente no ar. Laura sentia que algo estava fora do compasso. As dores começaram pela manhã, fracas, mas contínuas. Sentia o corpo como se estivesse em vigília, em alerta. O bebê menor, aquele que já preocupava a equipe médica, estava menos ativo. Ela tentou não alarmar Renato, que ainda dormia após uma madrugada de trabalho. Preparou o café em silêncio, acariciou Tobias e voltou para a cama, segurando o ventre com as 2 mãos. Mas o medo crescia, pulsava. Não era como antes. Era outro tipo de medo. Aquele que avisa, que se arrasta por dentro e sussurra em silêncio: algo está errado. Decidiu ir à emergência obstétrica. Sozinha. Pegou os documentos, a caderneta da gestação, deixou um bilhete para Renato e saiu. O caminho de ônibus foi eterno. O sol queimava nas janelas, e cada parada parecia mais longa que a anterior. Dentro do hospital, a espera foi ainda pior. Gritos, choro, senhas, olhares perdidos. Um retrato da saúde pública brasileira, onde a dor disputa espaço com a paciência. Quando enfim foi atendida, o médico que a examinava franziu o senho. Pediu silêncio. Pediu calma. Pediu uma outra máquina. E então, sem cerimônia, disse: "O bebê menor está em sofrimento. Precisamos interná-la agora. Há risco de perda fetal." Aquela frase foi um soco. Laura perdeu o chão. A visão escureceu. Chorou ali mesmo, diante dos aparelhos, dos estranhos, das paredes frias. Pediram que se deitasse, que respirasse fundo. Ligaram aparelhos, chamaram uma enfermeira. Mas nada disso a confortava. A única coisa que desejava naquele momento era ouvir de novo o som que, meses antes, havia lhe devolvido a vida, os 2 corações batendo. O som veio. Fraco, mas veio. E ela agarrou-se àquilo como quem segura o último galho antes do abismo. Renato chegou cerca de 1 hora depois, desesperado, ainda com a farda do aplicativo, a barba por fazer, o rosto abatido. Ao vê-la no leito, a abraçou com força. Não precisou dizer nada.
O silêncio entre eles era eloquente. Os dias seguintes foram de internação, exames, repouso absoluto e poucas respostas. Os médicos evitavam promessas. A equipe era técnica, objetiva, como se cada palavra errada pudesse quebrar o equilíbrio tênue entre a vida e a perda. Laura começou a se recolher. Parou de postar, parou de escrever, parou de falar. Tinha medo de que qualquer fala fosse um gatilho. Tinha medo de prometer esperança a quem a seguia, quando ela mesma estava afundando. A luz do milagre parecia tremular. E, pela primeira vez, ela sentiu a fé escorregar pelos dedos. Certa noite, quando todos já dormiam e apenas o zumbido das máquinas preenchia o quarto, ela escreveu em seu caderno: Deus, se for da tua vontade me tirar esses filhos, só te peço uma coisa: não me deixe esquecer que fui feliz enquanto os carreguei. Ao terminar a frase, algo dentro dela quebrou. Chorou como nunca. Uma dor surda, ancestral, cheia de camadas que nunca haviam sido exploradas. Ali, sentiu-se pela primeira vez vazia de si. Era como se a alma tivesse pedido licença e saído por um instante, deixando só o corpo, cansado, frágil, dobrado sobre si mesmo. Na manhã seguinte, teve uma hemorragia leve. A equipe médica cogitou antecipar o parto. Risco para os bebês, risco para ela. O médico explicou as chances, os protocolos, os cenários possíveis. Laura não ouviu quase nada. Apenas fixava o olhar no teto branco, buscando respostas num céu de gesso. Renato segurava sua mão o tempo todo. Não falava muito. Apenas ficava presente, inteiro. Tobias, em casa, chorava diante da porta. Os vizinhos se revezavam para alimentá-lo. A ausência da rotina do cão resumia a desorganização de tudo. No meio daquela tempestade, uma visita inesperada, a repórter da matéria. Soubera da internação e pediu permissão para ver Laura. Trouxe consigo um envelope com dezenas de cartas escritas por seguidoras. Eram relatos, orações, votos de força, histórias de mulheres que haviam se sentido representadas por ela. Laura chorou ao ler cada uma. Uma delas dizia: mesmo que os seus bebês não venham ao mundo, você já gerou fé em tantas mulheres que se sentiam estéreis de esperança. A frase foi como um alívio nos pulmões. Pela primeira vez em dias, ela respirou fundo. Entendeu que seu valor não estava apenas na maternidade, mas na maneira como havia atravessado sua própria dor e permitido que outros também atravessassem a delas. Naquela noite, orou de forma diferente. Não pediu, não agradeceu, apenas falou: Senhor, eu aceito. O que vier, como vier. Se for com vida, se for com perda, se for com dor, eu aceito. Mas me dá paz, porque a minha alma está cansada. Dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo. E no dia seguinte, o milagre se manteve. Os dois corações ainda batiam. Na manhã seguinte à oração silenciosa, Laura acordou com os olhos menos pesados. A tempestade da alma não havia cessado por completo, mas algo nela havia mudado. Era como se tivesse atravessado um túnel escuro e, mesmo sem ver a luz, entendesse que estava mais próxima da saída. A médica entrou no quarto com um semblante mais calmo. Os batimentos estavam estáveis, a hemorragia havia cessado. Não era hora de comemorar, mas era hora de respirar. E isso, para alguém que viveu dias com o coração preso, já era um milagre. Laura passou a encarar os dias com outra postura. Continuava em repouso absoluto, sob cuidados, mas algo em seu olhar havia mudado. Já não era mais o da mulher à espera do milagre, mas o da mulher que se tornará o milagre. Entendeu que seus filhos não eram apenas frutos de um ventre, mas da fé que resistiu ao tempo, à dor e ao silêncio. Rafael, percebendo a mudança, também mudou. Voltou a sorrir mais, a trazer flores, a fazer planos. Uma noite, enquanto massageava os pés dela, disse baixinho: a gente vai ser uma família linda. Do nosso jeito. Na nossa luta. Ela sorriu. Chorou. E, pela primeira vez em muito tempo, sonhou acordada. Dias depois, os médicos decidiram que era hora de marcar o parto. A gestação chegava a 33 semanas. A saúde do bebê menor ainda era delicada, mas haviam feito todo o possível. Seria uma cesariana. Aline assinou os documentos com mãos firmes. Já não tremia. Na madrugada anterior ao parto, ela fez uma última oração. Simples. Serena. Se for teu plano que eles venham agora, que venham com tua mão sobre eles.
E, se eu tiver que sofrer de novo, me lembra do que já suportei. No centro cirúrgico, tudo era branco, frio, técnico. Mas dentro dela havia um calor que nenhuma anestesia podia apagar. Rafael não pôde acompanhar, mas deixou nas mãos da enfermeira uma foto deles e uma carta. Laura, aconteça o que acontecer, você já é a melhor mãe que eu poderia imaginar. E eles já têm sorte de nascerem do ventre mais forte do mundo. A cirurgia começou. O tempo, ali, não seguia o mesmo ritmo do mundo. Cada segundo era uma eternidade. O primeiro bebê nasceu chorando alto, forte, como se dissesse ao mundo que chegou vencendo. O segundo, mais frágil, veio logo em seguida, em silêncio. Por um instante, o coração de Laura parou junto com o choro que não veio. Mas então, um sopro. Fraco. Um choro tímido. Um suspiro. Ambos estavam vivos. Ambos estavam aqui. Ambos estavam dela. O nome do primeiro foi escolhido meses antes. Samuel, aquele que foi pedido a Deus. O segundo veio no susto, mas com o mesmo amor. Davi, o amado. Samuel foi direto ao colo da mãe, saudável, forte. Davi precisou de cuidados intensivos. Foi levado à incubadora, cercado de fios, monitores e mãos especializadas. Mas respirava. E isso bastava. A internação de Davi durou 32 dias. 32 madrugadas em claro. 32 orações diferentes. 32 vezes que Laura teve que sair da maternidade com apenas um filho nos braços. Mas ela ia. Todos os dias. Levava leite, canções, promessas. Cantava para ele do lado de fora do vidro. Sussurrava com a alma o que o corpo não podia tocar. Enquanto isso, Samuel crescia em casa. Tobias vigiava o berço como um anjo de 4 patas. Rafael trabalhava dobrado para garantir tudo. O quarto dos bebês era pequeno, mas cheio de vida. As paredes estavam decoradas com frases que Laura escreveu enquanto esperava. Milagres não são para os perfeitos. São para os que insistem. Quem acredita, gesta, mesmo sem ver. Entre a fé e o choro, nascem os filhos da esperança. A alta de Davi foi celebrada como o nascimento de novo. A equipe médica aplaudiu. Laura caiu de joelhos no corredor do hospital. Chorava, ria, tremia. Carregava nos braços um filho e esperava pelo outro que, enfim, veio. 2 corações. 2 vidas. 2 respostas de um mesmo Deus. Os meses seguintes foram de recomeço. A rotina era exaustiva. Mamadas, fraldas, noites mal dormidas, choro, cansaço. Mas nenhuma dessas dores se comparava àquela que um dia foi a ausência. Agora, era o cansaço da plenitude. A página Coração de 2 Vidas voltou ao ar. Laura passou a compartilhar as dificuldades da maternidade real, sem filtros. Falava sobre sono, sobre puerpério, sobre fé, sobre medo, sobre amor. A comunidade cresceu ainda mais. Passou a dar entrevistas, foi convidada para lives, palestras, rodas de conversa. Mas nunca perdeu o essencial. Continuava ajoelhando todas as noites. Continuava abraçando Rafael como no início. Continuava agradecendo. E, às vezes, só às vezes, ainda chorava. Mas agora era por gratidão. O quarto continuava pequeno, o salário de Rafael ainda era apertado, a cidade ainda era a mesma. Mas nada disso importava. Porque o milagre aconteceu. Não como nos filmes, mas como na vida, com luta, fé e entrega. Em uma tarde de domingo, enquanto o sol dourava as cortinas do pequeno apartamento, Laura segurava um filho em cada braço. Samuel dormia com a boca entreaberta. Davi agarrava seu dedo como se soubesse que aquele toque era mais que carinho, era uma promessa cumprida. Renato cochilava ao lado, vencido pelo cansaço bom de quem sabe que tudo valeu a pena. Tobias, sempre atento, vigiava o berço, como se o tempo não tivesse passado. Naquele instante de silêncio, Laura percebeu, a vida não havia voltado ao normal. Ela havia se transformado. Nada daquilo era perfeito. O aluguel continuava caro. As contas se empilhavam. A geladeira nem sempre estava cheia. Mas dentro daquela casa pequena havia agora 4 corações batendo, e um quinto, de 4 patas, que nunca deixou de vigiar. E isso era tudo. A jornada de Laura não era sobre engravidar. Era sobre resistir.
sobre manter-se de pé quando tudo dizia para deitar, sobre sorrir quando a dor ainda morava dentro, sobre acreditar quando até os exames diziam não. Ela havia descoberto que milagres não têm hora marcada. Eles não obedecem calendários, nem exames laboratoriais. Às vezes, eles vêm no tempo da espera. Outras vezes, no tempo da entrega. Mas quase sempre, no tempo em que a gente já não espera mais. Agora, ao olhar para os filhos, Laura via mais do que 2 bebês. Via 2 portais. Um para o que ela foi obrigada a suportar, outro para o que escolheu acreditar. Samuel e Davi não eram apenas filhos. Eram pontes. Eram sinais. Eram a prova viva de que a fé, quando bem cultivada, brota mesmo no solo seco da dor. As mensagens continuavam chegando na página Coração de 2 Vidas. Mulheres de todas as partes do Brasil relatavam suas dores, seus fracassos, seus silêncios. E Laura respondia com a calma de quem conhece o escuro, mas também já enxergou o amanhecer. Ela passou a dizer com frequência uma frase que se tornaria a assinatura da sua nova caminhada. Nem toda mulher será mãe, mas toda mulher é capaz de gestar fé. E assim, entre fraldas e mamadeiras, Laura retomou a si mesma. Escreveu um pequeno livro com o mesmo nome da página. Participou de um documentário sobre saúde da mulher no Brasil. Foi convidada a falar em rodas de conversa sobre infertilidade e fé. Mas nunca perdeu suas raízes. Continuava indo à igreja, continuava sentando-se no chão com Tobias, continuava orando ao lado do berço. Ainda trabalhava, ainda lutava, ainda chorava, mas agora, tudo isso tinha outro peso, outra luz. Na comunidade onde morava, tornou-se uma referência. A vizinha da frente, que antes pouco falava, agora batia a porta para pedir conselhos. A moça do caixa do mercado confidenciava sua tentativa de engravidar. O porteiro do prédio dizia que a história dela dava força à esposa que lutava contra um câncer. Laura nunca se colocou como heroína. Sempre dizia: eu só fiz o que qualquer um faria. Eu continuei. E talvez seja isso. O milagre não é vencer. É continuar mesmo quando tudo parece ruir. É caminhar mesmo sem saber onde o chão vai surgir. É abrir os olhos pela manhã e dizer: obrigada, Deus, por mais um dia para tentar. No último capítulo do livro que escreveu, Laura deixou uma dedicatória simples, mas definitiva. Para todas as mulheres que já ouviram um não da vida. Que saibam, Deus não trabalha com ponto final. Ele escreve com vírgulas. E você, que ouviu essa história até aqui, talvez esteja vivendo seu próprio momento de espera, de dúvida, de cansaço. Talvez esteja em silêncio há tempos. Mas lembre-se, há vida mesmo no deserto. Há flor mesmo na rocha. Há batimentos mesmo quando tudo parece cessar. Fé não é ausência de dor. É persistência com amor. Se esta história te tocou, escreva nos comentários de onde está nos assistindo e, se quiser, compartilhe a sua história de superação. Vamos construir uma comunidade de fé, empatia e esperança. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias emocionantes como essa. Porque cada vida tem um milagre escondido, só esperando ser contado.